Bom, eu falei que eu ia diversificar muito os assuntos, mas eu menti um pouquinho. Mas por uma boa razão. Eu vou apresentar um outro trabalho muito legal que está ligado ao ramo da saúde. Pesquisadores da PoliUSP criaram um procedimento que, a partir de exame de imagens, utiliza técnicas computacionais para impressão 3D de próteses auriculares, né, da nossa orelha aqui. Então, pacientes que por alguma razão receberam algum dano na orelha e precisa de uma prótese para substituir, esse trabalho consegue com um alto grau de realismo, apresentando 97,8% de similaridade dimensional comparada com a orelha sã de um paciente. Eles alertam, os pesquisadores desse trabalho, que a qualidade estética das próteses auriculares é importante para reabilitar o paciente, pois propicia a diminuição da sensação de perda, aumento da autoestima, né? É natural que com uma prótese perfeita o paciente vai se sentir melhor. E por que eles criaram esse trabalho? Eles criaram esse trabalho porque o processo de manufatura da forma como é feita hoje é bastante manual, bastante demorada e os resultados não ficam aparentemente tão perfeitos quanto no método deles. Eles conseguem produzir próteses em bem menos tempo e com uma grande semelhança física com uma orelha saudável. O método deles inicia com uma série de etapas que eu vou descrever sucintamente para não ficar muito chato. Tudo se inicia com imagens de COM, que é um tipo de formato de imagem voltado para a imagem médica. Existe o JPG, PNG, o BMP, e o de COM é um formato, uma extensão de imagem muito usada para a imagem médica. Essas imagens de COM são pré-processadas com o objetivo de eliminar ruídos e remover regiões indesejadas. Eu vou colocar imagens aí descrevendo um pouco essas etapas. Aí é feita uma segmentação, ou seja, uma obtenção da área da orelha a partir da indicação do usuário. Então o usuário vai lá e com uma ferramenta bastante simples ele consegue recortar direitinho a área da orelha. Com as imagens segmentadas, você vai ter que reconstruir 3D, ou seja, você vai ter que criar um modelo 3D daquela orelha para depois ela ser impressa em 3D. Então eles usam um algoritmo de computação gráfica que remove imperfeições e cria um modelo 3D perfeito da orelha. Esse objeto 3D, enfim, é convertido para um formato de manufatura denominado STL e é produzido por um processo chamado de fabricação por filamento fundido. Aí já entra uma parte de engenharia ali na hora de produzir a prótese. Eu não manjo nada disso porque minha área é computação. O objeto físico é então submetido a um processo químico para suavizar a superfície, eliminando a rugosidade da prótese, para a orelha ficar bem lisinha. Finalmente, o molde está apto para a elaboração da prótese através da prensagem de silicone pigmentado. Com isso, ele termina e constrói a prótese aí perfeitamente. Na conclusão, eles relatam que as próteses apresentam 98% de similaridade em relação a uma orelha saudável e um método que usa menos recurso manual do que é usado normalmente e um baixo custo também do que é feito normalmente. E o molde que costuma levar dias ou talvez até semanas para ser produzido, no método deles é produzida essa prótese em 4 horas. 4 horas. O trabalho se chama Elaboração de próteses auriculares individualizadas por meio de manufatura auxiliada por computador. Os autores são o Emerson, Neide, Roseli, Reinaldo e Marcelo Zufo. Esse próximo trabalho que eu vou falar agora é sensacional, pois está relacionado com a herança cultural de nosso país e também com a cultura de Portugal. Antigamente, muita arte era produzida em azulejos, que são pintados em cerâmica
e divididos em ladrilhos, na forma de quadrados, né, o azulejo propriamente dito. Era muito comum em Portugal você fazer uma arte onde você vai compondo azulejos e a composição de todos esses azulejos dá uma forma bonita. Né? A gente tem muito desse tipo de arte no nosso país e também lá em Portugal. Muita representação artística era feita dessa forma nos últimos 5 séculos. Assim sendo, você consegue imaginar grandes paredes compostas por esses azulejos, esse tipo de arte. Eles cobrem grandes secções de paredes, andares e teto para fins decorativos. Dessa forma, é bem natural que tenham surgido muitos trabalhos de pesquisa para caracterizar, tratar, discutir sobre essa arte ou mesmo conservar esses azulejos. Esse trabalho que eu estou mencionando no momento, ele está mais preocupado com essa parte de conservar usando computação. De que forma? A ideia é construir um método que reconstrua automaticamente esses painéis de azulejo como se fosse um quebra-cabeça a ser montado. Então imagina grandes conjuntos de azulejo, as pessoas tendo a dificuldade de montar, que é parecido com quebra-cabeça, aí vai lá o algoritmo e reconstrói tudo sozinho. É isso que esse trabalho faz, e ele faz isso com uma série de painéis do Museu Nacional do Azulejo, lá em Portugal. O interessante é que na metodologia deles não há a necessidade de equipamentos muito complicados. Você só precisa de uma câmera e tirar foto de cada azulejo. Depois que você tira a foto de cada azulejo, o algoritmo vai fazer alguns pré-processamentos para achar os cantos do azulejo, ajustar a perspectiva e o tamanho correto do quadrado para que todos eles tenham o mesmo tamanho e isso facilite na hora da reconstrução. Também é interessante observar que o trabalho deles funciona bem, inclusive com azulejos deteriorados com a ação natural do tempo, já que é uma arte bastante antiga. E o que eles fizeram? Eles usaram diferentes resolvedores de quebra-cabeça adaptados para o azulejo. Eles testaram 3 diferentes, pelo que eu entendi, mas parece que somente 2 resolvedores de quebra-cabeça funcionaram muito bem. Eles testaram com 3 conjuntos de painéis de azulejos disponibilizados pelo museu. Um deles contém 12 subconjuntos de painéis, ou seja, 12 quebra-cabeças com 25 azulejos peças cada. Outro com 4 painéis grandes, ou seja, 4 quebra-cabeças grandes, com 40, 48, 60 e 72 azulejos respectivamente. E por fim, um terceiro conjunto com 4 painéis, ou seja, 4 quebra-cabeças, com diferentes tipos de azulejos, com 100 azulejos no total. Coisa pra caramba! No primeiro conjunto, um dos métodos conseguiu reconstruir os azulejos sozinho, automaticamente, com 100% de precisão, desde que a orientação dos azulejos estivesse correta, ou seja, você deixa todos virados para o lado certo, vamos dizer assim. Se você deixa o azulejo já virado no lado certo, ajuda bastante na hora de você encaixar as peças. Quando a orientação do azulejo é totalmente aleatória, totalmente variada, a acurácia, o grau de acerto cai bastante, mas o melhor resultado chegou a 64%. Aí você pode falar, 64% é pouco, mas se você... primeiro, não é tão pouco assim, já é mais da metade do painel resolvido, e isso ajuda o pessoal que está montando o quebra-cabeça. Não é legal você ter um algoritmo que monta parte do quebra-cabeça para você e depois você só monta o resto? É bem melhor. Eles também fizeram testes retirando alguns azulejos, ou seja, para ver se o algoritmo funciona, se ele consegue montar o quebra-cabeça faltando peça. E conforme a figura, ele ainda conseguiu uma boa reconstrução. E finalmente temos o exemplo aí com 4 painéis misturados. O primeiro painel usa um método que chamou aí de PQSP. Eu não vou explicar como que funciona essa montagem de quebra-cabeça para não deixar o vídeo longo e também para não ficar chato. E ele usou também um método chamado Gallagher.
É curioso como ele reconstrói, teve um painel que ele reconstruiu, mas a pessoa ficou de cabeça para baixo, né? Não tem como o algoritmo saber se é certo a pessoa tá em pé ou tá de cabeça para baixo, né? Não é a obrigação do algoritmo saber isso. E mesmo que a reconstrução não seja de 100%, só dela organizar um pouquinho já ajuda demais o trabalho dos restauradores, que foi o que eu falei antes. O trabalho se chama Automatic Reconstruction of Ancient Portuguese Style Panels, de Fernanda, Gustavo, Gabriel, Ciome e Luiz Velho. Para fechar, porque eu vou até falar um pouco mais rápido, que o vídeo já deve estar com bastante extenso, vou mostrar um trabalho legal que tem vídeo. Vou até ver se eu deixo o vídeo passando aí à medida que eu vou falando. Nesse trabalho temos uma solução prática para o problema de reajustar a iluminação com precisão em pinturas e desenhos. A ideia é recriar a aparência de um objeto sob uma iluminação nova. Então você pega qualquer desenho e ele vai gerando iluminações diferentes daquele mesmo desenho para você. Isso ajuda a criar efeitos artísticos interessantes, pode ajudar em áreas de cinema, em áreas de desenho, de animação, projetos arquitetônicos, enfim, uma infinidade de coisas, se você imaginar que esse projeto consegue realizar. Essa técnica interativa usa um tipo de sombreamento 3D e pode ser aplicada em objetos com geometria arbitrária. Então, não interessa se for um quadro de Van Gogh, não interessa se for um desenho feito à mão. Em qualquer um desses casos, o algoritmo vai conseguir entender a geometria e aplicar uma iluminação variada para aquela geometria. O mínimo que o algoritmo precisa é que o usuário apresente uma aproximação frouxa de onde a iluminação deveria ficar, e o algoritmo trata de gerar toda aquela iluminação sozinho para você. Tem um exemplo de uma pintura de Van Gogh aí, como eu mostrei, e um desenho original que tem a sua iluminação alterada completamente. Então isso demonstra como a contribuição desse artigo funciona bem para desenhos de diferentes estilos, com diferentes traços de diferentes cores. E só requer uma informação simples disponibilizada pelo usuário. É interessante notar que o método funciona bem para múltiplas escalas e também em fotografias, desenhos, pinturas. Não vou explicar o método porque já está bom. E o trabalho se chama Artistic Relighting of Paintings and Drawings, do Bernardo Renz e do professor Manuel Oliveira. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei mostrar um pouquinho das coisas incríveis que pesquisadores brasileiros fazem. Eu espero que isso motive você a estudar ciência também, ou motive você a estudar ciência da computação. Talvez esses trabalhos tenham trazido alguma ideia para um TCC seu ou uma iniciação científica. Se você quiser me mandar os trabalhos que vocês fizeram para eu falar aqui no canal, eu só peço que vocês mandem de computação, porque se vocês mandarem de outras áreas eu não vou entender muito bem, não vai ser meu forte. Talvez eu faça até um vídeo só com os melhores trabalhos feitos por inscritos no meu canal, tá certo? Então é isso, gente. Obrigado, valeu. Curta, compartilha, se inscreve, faz essas coisas todas aí e até a próxima.